Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, FAMERP 2026, tá? As questões dissertativas aí, né? O segundo dia, os conhecimentos específicos. Espero que vocês gostem. Vou resolver as questões de química aí para vocês, tá bom? Para vocês e com vocês. Vamos lá? Ah, Leia o texto para responder as questões 10 e 11. O tetracloreto de carbono, CCl4, é líquido a 20 graus e apresenta densidade igual a 1,6 gramas por ml. Foi muito empregado como solvente para a produção de tinta, borracha e produto farmacêutico. Contudo, sua alta toxicidade e os riscos ambientais provocados pelo tetracloreto de carbono levaram à proibição de sua fabricação no final da década de 90. Em muitos países, a legislação brasileira que regulamenta e controla a saúde nos ambientes de trabalho impõe que a concentração máxima de vapores de tetracloreto de carbono no ar desses ambientes não pode exceder o limite de 50 miligramas por metro cúbico. A obtenção do tetracloreto de carbono pode ser feita pela reação representada pela equação 1. Tá. Bom, vamos lá. Apresente a fórmula estrutural da molécula de metano. Então, metano, a fórmula molecular é CH4, mas ele pede fórmula estrutural, ok? Vamos lá. Um carbono, o carbono é o central, os hidrogênios ao redor. Você vai consultar a tabela periódica, vai ver que o hidrogênio é da família, né? Está na família 1A, ele tem um elétron na valência. Lembrando que o hidrogênio é uma exceção, ele não fica estável com 8, né? Ele fica estável com apenas 2 elétrons. O carbono é da família 4A, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, o hidrogênio compartilha um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Os hidrogênios ficaram estáveis com 2 elétrons. O carbono tinha 4, compartilhou mais 4, ficou com 8. Obedeceu a teoria do octeto, né? Para adquirir estabilidade, os átomos devem ter 8 elétrons na camada de valência. Bom, né? Então tá aí, a fórmula estrutural, essa aqui é que eu fiz aqui, a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural tá aqui, ó. Cada par de elétrons compartilhado é um tracinho, então um para cima, um para esquerda, para direita, um para baixo. Ok? Essa é a fórmula estrutural. É como eu já sei que tem a geometria tetraédrica, já fiz a geometria ali correta, tá bom? Mas ele não pediu, só a fórmula estrutural. Bom, qual o caráter das ligações entre hidrogênio e carbono? Bom, hidrogênio tem tendência em receber elétrons. Carbono, tendência em receber também. Ou seja, hidrogênio e carbono, né? São dois ametais, né? Então, a ligação entre ametais, ametal com ametal, uma ligação do tipo covalente. Se fosse ligação de metal com ametal, seria uma ligação iônica. Tá bem? E aí, galera, como é uma ligação entre átomos diferentes, né, a gente classifica uma ligação covalente polar. Se fosse uma ligação, por exemplo, H com H, ligação entre átomos iguais, seria uma ligação covalente apolar. Tá bem? Então a ligação entre C e H é uma ligação covalente polar. Ok? Tranquilo essa questãozinha? Olha o item B. Considere o ambiente de trabalho que obedece à legislação brasileira. Calcule a massa máxima de vapor de tetracloreto de carbono em gramas, que pode estar presente no ar contido em um galpão industrial com volume de 2.560 metros cúbicos. Bom, galerinha, ó, calcule a massa máxima. Então vamos lá. Qual é a concentração máxima? Ó, não pode exceder o limite de, olha o limite, ó, o máximo, 50 miligramas por metro cúbico, ou seja, o limite é 50 miligramas, né, de metano não, né, de tetracloreto de carbono, CCl4. Então, o limite é 50 miligramas de CCl4 por metro cúbico. Bom, então 50 miligramas de CCl4 por metro cúbico. Num galpão, olha lá, de volume 2.560 metros cúbicos, qual é a quantidade máxima de tetracloreto de carbono? X. Bem tranquilinha, né, galera? Uma regra de 3 bem simples aí. Multiplicando aqui, 128 mil miligramas, né? Que corresponde a, tira os 3 zeros, 128 gramas.
Uma questão aberta, você vai responder, né? Ó, a massa máxima de vapor de tetracloreto de carbono é 128 gramas. Beleza? Tranquilo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Olha lá. E é na mesma questãozinha, ele pergunta, olha lá, a qual volume de tetracloreto de carbono líquido em ml a 20 graus essa massa corresponde? Bom, relação de massa e volume, ele deu o que pra gente? Olha lá, a densidade do tetracloreto de carbono é 1,6 gramas por ml. O que isso significa? Que se você pegar 1 ml desse composto, corresponde a uma massa de 1,6 gramas. Ele pergunta, né, a qual volume corresponde essa massa. Massa correspondente. Qual é a massa correspondente que a gente achou lá no galpão? Massa máxima. 128. Então, 128 gramas corresponde a X. Multiplicando aqui, né? Vai dar 80 ml. Ou, se você quisesse, né? Poderia fazer densidade e a massinha pelo volume. A densidade é 1,6. A massinha é o 128, né? Essa massa aqui. E o volume. Aí você vai chegar no V, bom, igual a 128 dividido por 1,6, que vai dar 80. Uma questãozinha bem legal, galera, né? Não tinha assim, grandes dificuldades, mas uma questãozinha bem elaborada, né? Uma questão conceitual. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.